Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Ontem à noite nós tivemos aqui uma programação especial, que foi o culto do amigo. Eu não sei quantos estavam aqui, mas quem veio conseguiu enxergar que foi uma bênção. Tivemos muitos visitantes. Eu agradeço aqui primeiramente a Deus e também a vocês que oraram, que se empenharam em oração, fizeram parte da campanha que a gente fez de oração e jejum para que aqueles visitantes pudessem estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Então quero agradecer a você que orou, a igreja do Senhor Jesus aqui, que entendeu a visão, que entendeu que o nosso propósito é frutificar. Amém? Que o nosso propósito é esse, meu irmão. Nós estamos aqui para sermos canais de bênçãos para as pessoas que estão em nossa volta. Estamos aqui para sermos usados por Ele para gerar vida em outras pessoas. E isso só pode ser possível quando nós tocamos outras vidas. E não tem outra forma de fazer isso, senão levando o Evangelho de Jesus para elas, fazendo com que elas possam ouvir a palavra de Deus, essa mesma palavra que mudou a sua vida, essa mesma palavra que transformou você e que te trouxe aqui. Amém? Quem aqui já recebeu uma bênção do Senhor? Levante sua mão para eu ver aqui. Quem já recebeu um milagre de Deus, alguma coisa especial dele? Olha quanta gente. Glória a Deus. Estamos aqui e temos provado do amor de Deus, não é verdade? Como está escrito no Salmo 37. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. A palavra provai aqui significa literalmente você experimentar. É a mesma palavra usada para provar uma comida ou alguma coisa do tipo, ou uma bebida. É a palavra experimentar para sentir o gosto, o sabor. E o texto está chamando a gente, a Bíblia, a palavra de Deus está chamando a gente para provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, prove de Deus e você vai ver que Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre, que Ele é misericordioso. Ele perdoa a multidão de pecados. Aleluia. Meus irmãos, mas tem algo que tem acontecido, inclusive foi uma imagem que me fez pensar muito. Eu não sei se vai ser possível projetar aí agora aquela imagem de Jesus abraçando o planeta Terra que eu mandei no WhatsApp. Se for possível, você pode projetar aquela imagem. É possível? Pronto. Essa imagem aqui. Essa imagem, meus irmãos, me chamou muita atenção. Estava conversando com a minha irmã Maria Eduarda, que fez o design ali das lembrancinhas que a gente fez, né, do álcool em gel, para distribuir ontem. E aí, quando ela mandou essa imagem, eu fiquei olhando para essa imagem e fiquei pensando. Jesus abraçando o planeta Terra. E automaticamente veio coisas na minha mente. Eu comecei a imaginar questionamentos. O que é que as pessoas do mundo iriam pensar? O que é que as pessoas que não têm o hábito de ler a palavra, que não têm o hábito de vir a uma igreja, ouvir uma mensagem, as pessoas... Eu tenho que lembrar que está a câmera aqui, né? Porque senão eu vou ficar... Aí eu comecei a imaginar o que as pessoas iriam pensar. Porque hoje o planeta Terra, ele está doente. E ele está em uma pandemia. Não vou nem falar muitos nomes aqui para não prejudicar a live do YouTube. Mas o planeta ele está enfermo, ele está sendo uma vítima de um vírus que está aí atormentando muita gente. E aí quando eu comecei a olhar para essa imagem e ver Jesus abraçando com esse olhar, né, sorridente, de amor, eu fiquei pensando, o que é que a pessoa lá fora pode pensar? O que é que alguém que perdeu alguém querido pode pensar quando vê essa imagem? Eu fiquei imaginando que pessoas poderiam pensar assim, isso é mentira. Jesus está abraçando o mundo, o planeta, e está desse jeito? Imagina se não tivesse. E o que é interessante, irmãos, nesse pensamento, nessa minha reflexão, é que não tem como nós evitarmos a tempestade. Se você está numa jornada, se você está no caminho, se você está vivendo essa vida, não tem como você evitar as tempestades que vão surgir. Não tem.
Elas vão surgir. E elas vêm mesmo sem a gente querer. Elas vêm mesmo a gente não planejando elas. A gente planeja o nosso futuro sem elas. A gente não espera elas. Mas elas vêm. As tempestades da vida vêm. As dificuldades, os problemas surgem. Sem a gente esperar. E o que fazer? Porque tem tempestades que vêm, que levam a gente a se questionar: o que é que eu fiz de errado? E a gente vai falar nessa noite um pouco sobre isso, sobre as tempestades que surgem em nossa vida sem a gente esperar. As tempestades que aparecem durante o nosso percurso, que tentam nos jogar para baixo, que tentam nos levar para o fundo do poço. Seja o fundo do poço emocional, seja o fundo do poço espiritual, seja o fundo do poço físico, seja o fundo do poço financeiro. As tempestades vêm e elas tentam fazer o barco da sua vida naufragar. Talvez tenha gente aqui vivendo isso, vivendo o vento forte batendo no seu barco, fazendo ele virar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui nessa noite, o seu barco não vai virar. Pode o vento bater forte, pode as ondas serem altas, mas o seu barco não vai virar. Primeiramente, eu vou pedir aqui que a gente abra a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler 2 textos, tá? O primeiro vai ser Marcos, capítulo 4. Versículo de número 35. Vou ler junto com vocês aqui no telão. Quem for achando, pode se colocar de pé? Olha o que diz o texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Quem foi que disse isso? Jesus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos, ou não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você pode se sentar? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa, nesse momento, nessa hora, aplicar tudo que nós iremos falar aqui ao seu coração. Que ele se encontre receptivo em nome de Jesus. Que ele se encontre aberto para ouvir tudo aquilo que tem da parte de Deus para ser dito nessa noite. Amém? Vamos falar todos juntos isso? Se você puder, coloque a mão no seu coração e fale assim: essa noite eu abro o meu coração para ouvir a voz de Deus. Eu abro o meu entendimento para receber a direção de Deus para a minha vida essa noite. Amém? Glória a Deus. Um texto bastante conhecido, mas nesse texto a gente vê e enxerga que Jesus estava no barco e um temporal se levantou no meio do mar. Jesus estava no barco e uma tempestade se levantou a ponto de encher o barco de água.
e quase virar, e quase naufragar, mas Jesus estava no barco. Em outro texto nós vamos ler que Jesus estava no monte orando e eles estavam atravessando o mar, que na verdade é um lago. Eles estavam atravessando aquele lago que tem uma distância de uma margem para outra de mais ou menos 11, 14 quilômetros, como se fosse daqui na colônia 13. Então eles estavam atravessando. Jesus dessa vez não estava no barco. Então perceba que eles enfrentaram tempestades quando Jesus estava no barco e eles enfrentaram tempestades quando Jesus não estava no barco. Nas duas ocasiões, nas duas situações. Por isso eu disse, as tempestades não tem como a gente fugir delas. A gente vai passar por elas. Mas a diferença é como você vai passar elas. Você vai enfrentar a tempestade não só na sua família, na sua vida profissional, no seu trabalho, mas até na igreja. Até dentro da igreja, tempestades irão surgir. Tempestades emocionais, espirituais, enfim, sociais. Mas nós iremos enfrentar tempestades. A gente não pode achar que a vida com Jesus e estar numa igreja, ser uma pessoa de Deus, vai fazer com que a gente seja privado de enfrentar tempestades. Romanos 8 vai dizer no final do capítulo que todas as coisas, o quê? Cooperam. Para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pensava que esse texto, meus irmãos, ele queria dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Por exemplo, se acontecer algo ruim, isso vai cooperar para o meu bem. Se acontecer algo bom, vai cooperar para o meu bem. Eu entendi assim. Que as coisas ruins cooperavam para o meu bem, as coisas boas cooperavam para o meu bem. Mas quando eu comecei a observar mais o texto, comecei a pesquisar e ver outras pessoas falando desse texto, eu entendi que o texto não se trata disso. O texto não se trata de coisas ruins cooperarem para o seu bem. Porque automaticamente a gente começa a perguntar, peraí, coisas ruins cooperam para o meu bem. Então quando eu perco alguém querido, isso foi para o meu bem? Uma pessoa que eu amo morreu. Ou então eu perdi meu emprego, estou desempregado. Isso foi para o meu bem? E aí a gente pode até criar composições aqui que façam a gente enxergar o lado bom. Não, mas agora eu posso aprender isso. Não, mas agora eu vou conviver dessa forma. Eu vou fazer assim. E de fato, as coisas ruins, elas nos ensinam coisas boas. Se a gente passar por momentos difíceis e não aprender nada com isso, a gente está passando de graça. Coisas difíceis que a gente enfrenta na vida, elas com certeza vão trazer lições para nós, mas não significa que o motivo de elas estarem acontecendo é para cooperar para o nosso bem, porque o texto na verdade quer dizer, eu não sei se é possível projetar na versão King James isso, esse texto, Romanos 8, 28. O texto vai dizer que em todas as coisas, Deus faz elas cooperarem para o nosso bem. Como assim, Henrique? Aconteceu algo ruim. No meio daquilo que é ruim, Deus vai fazer algo acontecer para aquilo redundar em bênção para a sua vida. No meio daquilo que é bom, Deus vai fazer aquilo redundar em bênção para a sua vida. Não é aquilo que é ruim que é bom para você. Não, mas é no meio da dificuldade, no meio da tempestade que apareceu na sua vida, que Ele vai fazer aquilo gerar algo produtivo para você, gerar vida para você. Então a gente às vezes fica romantizando as dificuldades, a gente fica romantizando os problemas, as doenças. Mas meus irmãos, nós temos que entender que os planos de Deus para as nossas vidas são planos de bem, de nos fazer prosperar. Ele mesmo disse isso, pensamento de paz. As dificuldades que nós enfrentamos são coisas que acontecem na vida que não foram programadas intencionalmente por Deus. A gente vai ver mais para frente quando elas são programadas intencionalmente ou não. Porque tem gente que pensa assim,
que tudo que acontece no mundo, seja bom, seja ruim, é Deus, é a vontade de Deus. E às vezes a gente usa aquele texto que fala que quando um pardal ou alguma outra coisa, eles se alimentam, até Deus fazendo isso. O pessoal diz até que está na Bíblia, nesse texto, que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E a gente começa a achar que tudo, de fato, que acontece no mundo, é a mão de Deus ali. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite, não é. Porque se tudo está sob a direção dele, se tudo está sob o controle intencional dele, significa que o tal do Lázaro que está aí, foi Deus que fez ele, foi Deus que está fazendo ele fazer o que ele faz. Você concorda com isso? Dizer que Deus é quem fez ele agir dessa forma? Você concorda em dizer que é Deus que... Porque aconteceu, né? Se um pedófilo abusou de uma criança, Deus não sabe disso? Sim ou não? Hã? Sim ou não, gente? Sim. Então, é porque ele quis que o pedófilo abusasse da criança? Óbvio que não. Então, você tem que entender nessa noite, meu irmão, que não é porque é ruim e Deus permitiu, que é a vontade dele para você. Esse mundo, ele está num curso. Ele está entregue ao livre-arbítrio do homem. As coisas que acontecem aqui, Deus sabe. Mas não significa que porque Ele sabe, é a vontade dEle. As coisas acontecem de ruim no mundo porque o mundo é ruim, o mundo é mau. Então por que Ele não faz nada? Ele já fez algo. Ele já fez. Ele já entregou o Filho dEle para morrer numa cruz, por cada um de nós. E já nos enviou para pregar esse evangelho que transforma a sociedade. Então, se nós quisermos ver a sociedade melhorar, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos falar de Jesus, porque não é o político que está no poder, não é a política do Brasil mudando que vai melhorar o país. Porque o problema do país não é necessariamente a política. É política? É, mas não necessariamente o principal problema. O principal problema do país e do mundo é o pecado. E só Jesus tem a solução para o pecado. Mas voltando para o texto, os discípulos estão aqui no barco com Jesus. E uma tempestade se levanta. E como eu estava acabando de falar, a gente tem duas possibilidades para essa tempestade. Ou ela foi natural, ou ela foi espiritual. Como Jesus tinha acabado de ensinar a uma multidão e estava atravessando o mar, ele estava indo se encontrar com um demônio que estava possuindo o gadareno. Vou trocar, né, para ficar melhor. Ele estava indo se encontrar com um homem que estava possuído por um demônio, gadareno. E quem conhece o texto vai ver que Jesus, quando chegou lá, expulsou o demônio daquele cara e ele foi liberto totalmente. Então ele estava indo em direção a esse acontecimento. Por isso, eu prefiro pensar que a tempestade que aconteceu ali não foi algo natural, foi algo espiritual. Porque foi de repente. Eles são pescadores experientes, eles conheciam o tempo. Se tivesse ruim o tempo, não seria o tempo melhor para atravessar. E eles foram. E quando eles estão indo, a tempestade se levanta, e já que ela é de cunho espiritual, só tem duas opções: ou foi Deus ou foi o diabo. Não pode ter sido Deus, porque senão Jesus estaria em rebeldia, indo contra a própria vontade do Pai. Por isso é mais saudável pensar que foi o próprio diabo que tentou levantar aquela tempestade para impedir que os discípulos chegassem lá. E o diabo, meus irmãos, não se espantem. O diabo se levantou contra Jesus. Ele se levanta contra tudo que ameaça. Ele se levantou contra Moisés, quando ainda era um bebê. Usou o faraó para mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos.
Ele se levantou contra Daniel. Quando orou, Deus enviou a resposta através do anjo Gabriel. E aí o príncipe da Pérsia, que é um principado demoníaco, se levantou também para impedir o anjo de entregar a resposta a Daniel. Ele se levantou contra o próprio Jesus quando ele nasceu e foi profetizado. Os magos foram lá se encontrar com o rei. O rei disse que quer dizer que tem um rei que vai aparecer, um rei dos judeus. Quanto foi que ele nasceu? Nasceu em tal. Aí o que o rei fez? Mandou matar todos os crianças de 2 anos para baixo da região, para impedir que Jesus crescesse. Então todas as vezes que Satanás percebe a ameaça, ele tenta neutralizá-la de alguma forma. E ele percebeu que ele estava indo ao encontro do gadareno. Tentou neutralizar isso, tentou impedir. E Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo na popa. E aí os discípulos começaram a se perguntar: será que ele não se importa com a gente? Será que ele não tem ideia do que está acontecendo? Será que ele não vai fazer nada? E talvez que você está aqui pensando isso. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus não está se importando com o que está acontecendo na minha vida? E deixa eu te dizer, meu irmão, Ele está sim. Ele está vendo. Ele está olhando. E Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer agir. E deixa eu te dizer outra novidade. Ele vai agir. Ele vai agir na sua vida, meu irmão. Mas essa tempestade aqui, é importante a gente olhar para ela e entender que eles estavam com Jesus, na presença de Jesus, dentro do propósito de Jesus, e a tempestade aconteceu. Aconteceu. Jesus levanta, repreende o vento, o mar agitado, e ele faz outra pergunta para os discípulos: o que é que está acontecendo? Vocês não estão tendo fé? Por que vocês estão tendo medo? E o que é interessante é que a gente percebe 3 perguntas aqui, né? Os discípulos perguntam, Jesus pergunta, depois eles perguntam de novo. A pergunta dos discípulos é: será que ele não se importa? A pergunta de Jesus é: por que vocês estão tendo medo? E a pergunta deles é, de novo: quem é esse homem? E essas mesmas perguntas nós nos fazemos. Acontece com a nossa vida. Aconteceu uma tempestade na sua vida. Aí você começa a se perguntar: será que Deus não está vendo? E aí Jesus está no meio da tempestade te perguntando: por que você está tendo medo? Eu não estou no barco? Por que você está tendo medo? Está desesperado? Eu não estou aqui? Essa tempestade foi dentro do propósito e da vontade de Deus. Mas aconteceu. Então, às vezes, meus irmãos, pode ser que você esteja dentro do propósito de Deus, dentro da vontade dEle, mas tempestades apareçam. Mas tem algo positivo para te contar. Quando você está dentro do propósito da vontade dEle e surgem as tempestades, Ele mesmo te livra delas. Ele está com você em todas elas. Se levantou tempestade contra você, se levantou gente falando de você, se levantou problemas no seu trabalho, se levantou gente te perseguindo, se levantou problemas dentro da igreja, Ele está com você na sua tempestade. Ele está com você, meu irmão, porque você está dentro do propósito, do plano dEle. Ele está com você, Ele vai te livrar. Basta chamar por Ele, confiar nele. Ele está te perguntando: por que você está com medo, meu irmão? Por que teme? Eu não estou contigo. Mas tem um outro texto. E esse texto agora se encontra em Jonas, livro de Jonas. Vou pedir para projetar também, Jonas capítulo 1. E a gente vai ler, é um pouco longo os versículos, mas a gente vai ler também. Veja o que está escrito aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. O que é que ele fez? Fugiu da presença do Senhor. E descendo a Jope, achou um navio que ia para onde? Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pode passar. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Aqui é uma outra tempestade. A primeira tempestade que a gente viu, Jesus estava lá. Era a vontade dele. Ele disse, vamos passar para o outro lado. Eles estavam dentro da vontade de Deus. Eles estavam ali, com Deus. Mas essa aqui, não. Volte ao versículo 3. Olha aqui. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Para longe, olha como termina o texto. Para longe da presença do Senhor. E por causa disso, Deus, versículo 4, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Primeira tempestade foi dentro do plano e propósito de Deus. A segunda não foi porque estava dentro do propósito e do plano de Deus. Foi porque Jonas estava em desobediência. Ele estava fugindo de Deus. Mas Jonas não era o dono do barco. E o que é interessante aqui é que o motivo do barco enfrentar uma tempestade, daquele barco, daquele capitão, era porque ele estava com Jonas dentro. Então, aquele capitão, ele estava recebendo algo que estava fora da vontade de Deus, e por isso estava passando tempestades. E aqui, meu irmão, eu quero falar algo muito sério para você. Quando nós permitimos que coisas fora da vontade de Deus para as nossas vidas entrem em nossa vida, surgem tempestades. E agora essas tempestades não são mais tempestades porque nós estamos certos. São tempestades que surgem porque estamos errados. Estamos em desobediência, estamos permitindo que coisas que não agradam a Deus entrem em nossa vida. Pessoas que não estão dentro do propósito de Deus entrem em nossa vida e comecem a perturbar, comecem a mudar a rota. E aí a gente começa a enfrentar a tempestade. A primeira é fácil, como se livrar delas, como você enfrentá-las. Jesus está com você, meu irmão. É só você chamar por Ele, Ele está ali presente no barco para te livrar. É só você gritar o nome dEle, Jesus. E Jesus te livra das tempestades, porque está dentro do propósito dEle, você está ali com Ele, pela vontade dEle. Mas e quando não é assim? Quando é o caso de Jonas, quando a pessoa está no erro, quando está permitindo que coisas fora da vontade de Deus entrem em sua vida, como é que se livra? Ah, Henrique, a mesma coisa, só clamar a Deus. E é? Não é bem assim não. Quando foi que a tempestade passou? Vamos ler. Volta lá no texto. Pode passar os versículos, pode ir lá para o versículo 10. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. A forma de se livrar dessa tempestade, de enfrentá-la, é diferente da primeira, porque a primeira, você chama Jesus que está ali com você, e Ele te livra, Ele se levanta e fala, mar, se aquieta, vento, para de soprar, e pronto, a tempestade passou. E aí você fica impressionado com o poder do seu Senhor, que está ali com você. Mas nessa segunda tempestade, não é assim que as coisas funcionam. A segunda tempestade, você só é livre dela, você só enfrenta e vence ela quando você coloca para fora tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus para a sua vida.
Não tem outro jeito. O mar só se acalmará. A tempestade só vai passar, meu irmão. Essa dificuldade, esse problema só vai passar quando você voltar para os caminhos do Senhor. Quando você se encontrar na presença dEle. Eu lembro que uma vez eu estava passando por algumas dificuldades espirituais, há muito tempo atrás. Eu não sei quantos anos fazem isso. Mas eu lembro que eu cheguei e falei para uma pessoa que eu considero um mentor para mim, um mentor espiritual. E eu mandei um e-mail para ele e falei assim: olha, eu estou passando essas dificuldades. Tá difícil demais. Até para orar tá difícil. Quando vou orar parece que tem uma resistência, uma coisa pesada que não consigo orar, parece que está um vazio tremendo. E eu não sei o que fazer, eu não sei o que é. Até nas ministrações, quando eu vou pregar, é uma coisa ruim. Não consigo fluir como antes, eu falando para ele. E ele falou assim: meu irmão, só pode ser duas coisas. Ele disse para mim: ou você está dentro da vontade de Deus para a sua vida, você está bem com Deus, correto diante dEle, de maneira irrepreensível, e Ele está permitindo isso acontecer para te chamar a viver pela fé, a andar por fé, ou isso está acontecendo porque tem algo errado e você precisa colocar para fora. Existem dificuldades, meus irmãos, que nós enfrentamos, que nós não temos culpa alguma. Nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. E existem tempestades que nós enfrentamos, que nós temos a culpa total disso. Seja em um negócio, você tem ali um negócio, começa a dar errado, começa a quebrar. O povo para de ir, de comprar, começa a esvaziar. Só tem duas causas aí. Ou você fez algo errado, ou é uma tempestade que está acontecendo na sua vida, que Deus vai te livrar dela, e Ele só está te chamando para viver pela fé, crer nele, confiar nele. Só tem essas duas causas. Ou foi culpa nossa, ou a culpa não é nossa. E a gente precisa confiar. E a questão é como identificar. É por isso, meus irmãos, que nessa noite eu quero convidar você a examinar o seu coração, a examinar a sua vida, a examinar como você tem vivido diante de Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com a sua palavra? Com a igreja? Tá bem? Você daria uma nota 10? Lembra de ontem, a gente falou na história que os fariseus que estavam com a pedra na mão para atirar naquela mulher, a consciência deles começou a acusá-los. E eles foram jogando as pedras no chão e não atiraram naquela mulher pecadora também diante deles, porque eles também eram pecadores por causa da sua consciência, que acusou eles. Ouça a voz da sua consciência agora, porque a consciência ela trabalha em conectividade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra na sua consciência. E o Espírito Santo agora está soprando na sua consciência. Ele está jogando luz, porque o que tem mais interesse em te ajudar aqui é o próprio Deus. O que tem mais interesse, guarde isso também, outra coisa que eu aprendi muitos anos atrás, começando a minha jornada com Deus, buscando aquela sede, e aí eu recebi uma mensagem que me fez chorar muito. A mensagem dizia assim, sei lá, de um irmão: o mais interessado em que você o encontre é o próprio Deus. O mais interessado, meu irmão, que esteja tudo bem com você, não sou eu, não é o pastor, não é o seu pai nem a sua mãe, é Deus. E olha só, depois de Deus, seus pais. Você consegue perceber? E o pastor, é claro, da igreja.
Os amigos, você deixa umas opções abaixo. Você consegue perceber isso, meu irmão? Deus é o mais interessado que esteja tudo bem com você. Então eu te convido nessa hora a você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora. Incline sua cabeça e comece a examinar o seu coração. Está escrito lá em Coríntios, através do Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse: examinai, pois, a vós mesmos. Porque quando nós nos julgamos, nós não somos julgados pelo Senhor. Sabe o que esse texto quer dizer? Quando nós adiantamos o processo e nós mesmos nos julgamos, a gente evita o juízo de Deus em nossa vida. A tempestade que aconteceu com Jonas foi juízo de Deus. Mas o que aconteceu com os discípulos não foi. Então examine o seu coração e tente entender o que está acontecendo. Pergunte a Ele: Deus, onde foi que eu errei? E pode ter certeza que Ele vai te lembrar. Para encerrar, eu quero ler um texto. Continue com os olhos fechados, que nós vamos orar. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu virei contra ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está te convidando para lembrar onde foi que você caiu, onde foi que você errou. Se não foi um erro seu, o Espírito Santo vai testificar aí. É igual a Josafá, quando recebeu um decreto. É igual a Ezequias, que recebeu uma palavra dizendo que ele iria morrer, mas ele disse: Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho obedecido ao Senhor. E Deus voltou lá e disse assim: pois eu vou te curar dessa doença e você vai viver mais de 15 anos. Existe recompensa em ser fiel ao Senhor, e você pode clamar por isso. É um direito que você tem, meu irmão. Agora, se a tua consciência te acusa, eu te convido, pelo amor de Deus, que você nessa hora possa pedir perdão e se arrepender. Lembrar de onde você errou, de onde você caiu, e voltar para o Senhor. Então, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos, estar com o seu coração aberto e orar junto comigo. Se você reconhece que errou em algum momento e quer consertar isso na sua vida, basta você orar essa oração comigo, em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque eu não estou onde eu deveria estar. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu errei no meio do caminho. E nessa noite eu entendo que eu preciso voltar ao Senhor de todo o meu coração. Senhor, eu me arrependo e entrego os meus caminhos ao Senhor. Entrego a minha vida ao Senhor. E eu sei que eu posso clamar ao Senhor. E eu peço: me livra nessa tempestade. Venha ao meu encontro nessa tempestade. Me redireciona nos seus caminhos. Amém. Continue com os olhos fechados, que eu quero orar abençoando a sua vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando cada coração aqui nessa noite, e que o Senhor esteja direcionando, ó Pai. Se essa tempestade que surgiu, ó Pai, foi um motivo de culpa da pessoa, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja agora livrando ela, ó Pai, desse mar agitado, esteja livrando ela, ó Senhor, agora em nome de Jesus, esteja fazendo ela colocar para fora tudo aquilo que não é da sua vontade, tudo aquilo que entrou na vida dela, sem a tua permissão, ó Pai, sem
sem a tua aprovação, Senhor. Que tudo que entrar na nossa vida tenha a sua aprovação. Se o Senhor não aprova, lancemos fora tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que nos faz pecar, porque se nos leva ao pecado, não vem de ti. Se nos leva para longe da sua presença, não vem de ti. Se nos atormenta a nossa alma, não vem de ti. Se tem feito a gente cair, não vem de ti. Então, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai tirando, vai removendo todo o fardo, todo o peso do pecado, tudo aquilo que tem sido um empecilho no relacionamento do Senhor conosco. E aqueles que estão passando por dificuldades, mas estão fiéis ao Senhor, estão firmes na sua presença, sendo leais a Ti, eu te peço, ó Deus, acalma a tempestade. Dá um comando para o mar agora, para o vento, para que eles se acalmem, em nome de Jesus. E eu já te agradeço, porque eu sei que muitas tempestades vão desaparecer a partir de hoje, porque a rota foi mudada, o caminho foi corrigido, e a fé foi ativada no coração de cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu entrego tudo em Tuas mãos, a vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, amada igreja, que essa palavra possa ser guardada no seu coração, em nome de Jesus. Amém, pastor?